Fala pessoal, bem-vindo a mais um Founder to Founder e hoje eu tô com o Nicolas Silberstein. Nicolas, que prazer te ter aqui, cara. Muito obrigado pelo seu tempo, pela participação. Então vamos para mais um episódio de Founder to Founder. E queria começar te perguntando então, quem que é o Nicolas? Prazer todo meu, obrigado pelo convite, Bruno. Fico muito feliz de estar aqui. Então, quem é o Nicolas? Eu sou de São Paulo, brasileiro. Comecei a programar muito cedo, quando eu estava na escola ainda. Sempre gostei de fazer projetos e tudo. Então, quando eu estava na escola, eu começava a hackear as coisas. Estava até fazendo desenvolvimento de games e tal. E eu sempre tive um sonho de estudar nos Estados Unidos, fazer faculdade fora. Então, acabei me esforçando bastante, consegui uma bolsa integral para estudar fora. E lá foi onde encontrei meus sócios agora, né, da nossa empresa. A gente fizemos muitas empresas juntos, muitas startups, na verdade, desde do primeiro ano da faculdade até agora. Isso já faz, acho que agora uns 6 anos, até mais, 7. E a gente sempre fazia hackathons, fazia projetos juntos. E desde então a gente começou a lançar vários produtos e cada produto ficou exponencialmente melhor que o outro. E foi aí que a gente chegou na Firecrawl, né? Que é hoje a gente tem mais de 500 mil usuários, acabamos de levantar uma rodada de série A de 80 milhões e Legal. nosso repositório é o maior repositório de web scraping do mundo, então é super empolgante. Pô, que massa, cara. Então você começou dos games, né? Eu já escutei muitas histórias de empreendedores aqui no canal que também começaram a se aventurar. Famoso RPG Maker lá da época, começaram a Exato. brincar. Que Nossa, legal, cara. não, acho que E então toda aquela base, né, de você querer, assim eu sempre tive vontade de criar eu jogava os jogos e falava: "Ah, por que que eu não consigo adicionar isso daqui?", tá ligado? Sempre tive uma vontade de mexer, né, e tentar criar minhas próprias coisas, então acho que tem muita gente, muito desenvolvedor que começa assim, é muito legal. é muito legal, cara. E então vamos para essa fotografia desse momento da Fire. Então, conta um pouco de como surgiu a ideia da Fire, como foi o início da jornada, assim? Claro, claro. Vamos lá, acho que a minha história foi muito rápida, mas tem bastante etapas. Acho que vale a pena ressaltar, então, eu terminei a faculdade e ali a gente já estava empreendendo já, e a gente tinha criado um produto chamado Side Guide. Esse produto era uma plataforma, basicamente uma plataforma que ajudava desenvolvedores a aprender programação dentro do editor de código, né, dentro do VS Code. E a gente ajudava professores a colocar seus cursos lá na plataforma também. E essa plataforma estava assim, a gente criou uma audiência no Instagram, tudo de 50 mil pessoas, etc. E tava indo super bem. E aí a gente decidiu aplicar para uma aceleradora, né, o Y Combinator. Isso em 2022. E a gente passou, entramos no Y Combinator, né, eles colocam um investimento inicial, um capital inicial ali super legal. E a mentoria, assim, é muito boa. E no momento que a gente entrou, eles falaram: vai para o B2B, né? O nosso produto era extremamente B2C, era capturando os alunos, ajudando eles a conectar com os professores dentro do editor de código. E eles falaram: não, vai fazer B2B que dá mais certo. A gente falou: pô, B2B. E a gente sempre foi de criar produtos para desenvolvedores. A gente sempre teve essa jornada, desde a faculdade até agora, sempre muito focado no Dev First, né? E aí a gente meio que, tipo, ficamos ali 6 meses tentando entender o B2B, tentando aprender, muito difícil, pivotando o tempo todo. E aí foi aí que a gente criou a Mendable. E aí na verdade, logo ali na hora que o ChatGPT lançou, a gente lançou a Mendable. A Mendable era basicamente uma IA que ajudava companhias, enterprises a fornecer o chatbot dentro da sua documentação, né? Então a gente acabou vendendo para Coinbase, DoorDash, Snapchat, e eles colocavam o nosso chatbot na documentação deles e os usuários perguntavam, né? Isso a gente Isso ficou veio mais ou de menos. pivô da ideia inicial ou Isso foi um veio outro projeto que surgiu? Não, veio de um pivot da ideia inicial mesmo. Então, tipo, a gente entrou no Ecominute com aquela ideia do curso, tal, eles falaram: "Ah, vamos fazer B2B". A gente ficou ali 6 meses testando coisas, nada dava certo. E aí, tipo, um pouco antes do ChatGPT lançar, eu já estava estudando bastante a parte de AI, né, eu fui um dos primeiros também ali que contribuiu com o LangChain, ali uma dos repositórios. E aí a gente viu essa oportunidade, né, a gente falou: "Putz, o ChatGPT tá bombando, né, vai ter essa necessidade clara de as pessoas querem fazer seus próprios chatbots". E aí a gente montou super rápido, a gente foi um dos primeiros, assim, a lançar, e aí isso ajudou a pegar bastante tração. Então a gente estava em documentações de várias plataformas super, populares, pelo time do mercado, basicamente isso. Tá, Fiquei na na Mendable hora certa, então. na hora certa, exatamente. Mas aí, tipo, a gente ficou mais ou menos um ano ali com a Mendable e, assim, né, estava crescendo, mas não estava crescendo exponencialmente, né, não estava crescendo naquele rate que a gente queria. E a gente começou a olhar vários amigos, né, do ecossistema de startups e tal,
Um dos maiores problemas que eles estavam tendo era na parte de ingestão de dados, e a gente tinha esse mesmo problema também. Então era na parte de capturar dados da web e colocar eles num formato que as LLMs, né, o AI entende, e esse era e fazer, né, fazer todo o scrapping e tal. E era um dos maiores problemas que a gente estava vendo na época, e a gente também teve esse mesmo problema, que a gente acabou construindo ele no Mandible. A gente falou, foi num fim de semana, a gente estava assim, meio explorando as coisas, e falou, por que a gente não pega essa parte que tá funcionando super bem do nosso produto, que é a parte de ingestão de dados, só todos os nossos amigos estão falando que estão com esse mesmo problema, a gente meio que faz um produtozinho, né, à parte, né, pega todo esse código que a gente já construiu, faz um produtozinho à parte, lança ele e coloca open source e vê o que dá. Foi bem assim mesmo. Então, no fim de semana, a gente pegou todo o código que a gente tinha feito do Firecrawl dentro do Mandible e aí a gente apertou o botão de lançamento. Aí a gente acabou lançando, a gente colocou um preço no produto, um preço assim, até que alto. Colocou o código open source, então também é o mesmo código open source, é o mesmo do cloud. E lançamos, né? E eu lembro que eu tava viajando para São Francisco na época. E aí na hora que eu cheguei lá, eu cliquei o botão de lançar, voei, cheguei lá, já tava com 1.000 estrelas no GitHub. E o pessoal assim bombando, pô. Caramba. Caramba, e o pessoal pagando, assim, pelo produto no mesmo dia, assim. E a gente nem tinha uma audiência tão grande no Twitter e tal. Acabou realmente viralizando um pouco. E a gente falou, putz, é isso. Aí foi em 2 semanas ali que a gente percebeu que o sinal era claro, né? A gente viu que o problema era super claro. E aí a gente decidiu pivotar. Mesmo tendo, né, bastante tração comendo. Foi uma decisão muito difícil, mas obviamente foi a certa. É, Foi é o que assim. te trouxe aqui hoje, né? Mas é muito legal, né? Acho que a mensagem que também você deixa aqui de tipo assim, cara, foi um projetinho que você fez em um fim de semana ali e lançou, né? Porque eu vejo que é muito comum, principalmente a galera mais técnica, ter um pouco de apego a querer fazer algo um pouquinho melhor, assim, com medo Não, de não, tipo, não, exato. espera aí, né? Não, foi super simples, assim, a landing page simples, né, resolvendo um problema bem particular. E eu acho que realmente é uma parte, assim, talvez seja difícil, foi, tipo, escolher fazer o pivot, né, porque a Mendable, ela tava gerando bastante receita, e a gente, tipo, tava indo super bem, né. E aí fazer o pivot com menos receita, com um negócio, acho que foi a parte mais difícil, mas o sinal realmente foi muito claro na hora do momento que a gente lançou, das primeiras semanas ali com o produto. Tipo, mesmo estando no final de semana ali, o pessoal querendo comprar, querendo ajudar, querendo montar. Então, mas realmente. Legal. Galera, uma rápida pausa para falar do Crispy, que é o nosso patrocinador do vídeo de hoje. O Crispy é uma ferramenta omnichannel que ela pluga em todas as redes sociais e cria um chat para você conversar com qualquer um dos seus clientes, fazer suporte, vendas, marketing, tudo que você precisa. Eu uso o Crispy especialmente para conectar todas as minhas redes sociais e todos os meus microsites de uma única vez. Se você tem múltiplos projetos, deixa eu te mostrar como o Crispy pode te ajudar. Ao acessar o site do Crispy, vocês conseguem ir aqui em extensões, envio de mensagens e vocês têm várias redes sociais que vocês podem conectar, como o WhatsApp, Instagram, o Messenger, Twitter e assim por diante. Você pode conectar múltiplas redes sociais e inclusive você pode ter esse íconezinho de site aqui em todos os seus sites. Hoje eu tenho o Crispy plugado em mais de 5 sites diferentes, 2 microsas, todas as minhas redes sociais e assim por diante, e facilitou demais a minha vida. Há mais de um ano eu uso e super recomendo. Então eu te convido para conhecer o Crispy se você tem essa dor, beleza? De volta pro vídeo de hoje, galera. Então o que faz hoje a Firecrawl pra gente entender no Uhum, detalhe? com certeza. Então, a Firecrawl hoje ela ajuda empresas, né, ou desenvolvedores, a pegar dados da web e colocar nos seus chatbots de LLM, fazer enriquecimento de dados. Então, o que a gente ajuda? A gente ajuda você a fazer todo o scrape, crawling das páginas, transformar esses dados num dados entendíveis para LLM, né? Então, isso seja Markdown, seja algum dado estruturado que você precisa, e você normalmente coloca os dados na LLM para fazer o que você quiser, né? Então, alguns casos de uso, por exemplo, são enriquecimento de leads. Várias pessoas usam a gente para, baseado num nome, um site que a pessoa trabalha, enriquecer aquele lead. Então, a gente vai lá, pega as informações do site, dá as informações para você, com uma latência super baixa, e você enriquece seu lead. Outras são chatbots, né? Mesma coisa que o Mendable faz. Então, a gente atua nessa parte também. Temos vários clientes como o Shopify, etc., que usam a gente para fazer pegar dados da web para treinar seus próprios chatbots. E também pesquisa e tal. Então, acho que um dos grandes use cases hoje é esse negócio de pesquisa, não sei em português como chama, mas é o deep research, né? Aquela pesquisa bem avançada que você pega vários dados da web, vai dando para ela LLM para ela contextualizar e melhorar a tua resposta.
A gente tem bastante casos de uso nisso, né. Mas é basicamente isso. Legal. E como foi, essa jornada? Você fez o MVP, você soltou, ele viralizou, Uhum. e aí vocês já tinham uma certeza do que era o produto, para onde ia? Ou como foi esse processo de sair dessa V1 para você ir melhorando ele, até vocês falarem assim: "Não, é isso, vamos apostar nisso aqui, porque Claro. faz muito sentido", sabe? Aham. Eu acho que a gente tinha uma boa noção do que seria o produto, mesmo porque a gente era usuários do produto, né, então a gente meio que entendia muito bem o problema. Eu acho que esse era um dos pontos principais disso. A gente entendia o problema que o pessoal fazia com scraping e tal, que tem muita assim, quando você faz scraping em muita escala, tem outros problemas que acontecem, né, você acaba sendo bloqueado por você usar proxy, etcétera. E a gente entendia muito bem o problema, então a gente meio que sabia a direção do produto, mais ou menos. Obviamente, na hora que a gente lançou tudo, e ainda mais sendo open source, que a gente pode falar mais também, que é um ótimo go-to-market strategy, a gente recebia muito feedback das pessoas. Então, nossos clientes acabavam comprando, aí o que a gente fazia? A gente colocava eles no Slack channel, né, junto com a gente, falava, vamos conectar aqui. Eles davam muito feedback, o pessoal no GitHub abria issue e tal. Então a gente já tinha vários sinais bem no começo de como evoluir o produto, né, porque o feedback era bem rápido. Que da hora. E acabou sendo organicamente. Então, na verdade, a gente começou a gastar em marketing, na verdade, esse mês. Desde o começo do Firecrawl, que já faz 1 ano e meio, foi praticamente totalmente orgânico. O que também realmente é o que fala, né, de ser bem focado no desenvolvedor e ter essa. E a gente pode falar mais isso também, ter esse cuidado e essa estratégia de como vender para desenvolvedor, né? Uhum. Mas basicamente é isso. Legal, cara. E como que é essa estratégia de vender para desenvolvedor? Claro, claro. Cara, desenvolvedor quer 3 coisas, né, e é o que a gente mais foca. É ter um produto estável, um produto bom que você confia, obviamente, acho que isso é o ponto principal, óbvio. Segundo é ter uma latência rápida, então nosso scrape ele é muito rápido comparado a qualquer outro no mercado. E terceiro é a habilidade de usar, ser super fácil para você dar o primeiro passo, né, para você testar o produto. Então, por exemplo, se você entra no site do Firecrawl agora, você consegue testar o nosso scraping em 5 segundos. Você vê o CTA lá, a nossa primeira input é pedindo para o usuário, colocar uma URL que ele quer fazer o scraping. E aí ele Você já leva ele coloca. pro aha moment ali na hora ali, né, o cara já Exato, exato. Ele pega o aha moment o mais rápido possível. Isso realmente ajudou a gente insanamente. Porque ele vê ali que funciona o que ele quer fazer, aí ele vai lá, se inscreve. Quando ele precisa de mais créditos, a gente tem também outra coisa que o desenvolvedor quer, ele quer testar de graça. Obviamente, todo mundo quer testar de graça. E ele vai testando de graça, a gente tem bastante crédito, na verdade, de 500, a gente dá 500 requests para você ali fazer. Tem gente que ainda fica só no plano grátis, porque é o suficiente. uhum. E aí você testa muito rápido e ele acaba, né, colocando no app dele. No momento que ele coloca no app dele, vamos dizer que ele vai para produção, aquilo ali já faz parte da infraestrutura do produto dele. Então a gente acaba crescendo com o desenvolvedor. Então essa parte inicial obviamente, ter o aha moment muito rápido, ter uma documentação boa, né, ser hiper fácil de usar, né, com uma linha de código você consegue implementar o Firecrawl, acho que tudo isso agrega, né, para apelar para desenvolvedores, né. Uhum. E eu acho que tem todo essa metodologia, assim, funciona muito bem quando você tem um produto que resolve um problema assim. Faz sentido. Uhum. E aí você tem o desenvolvedor que é quase uma pessoa física e você tem grandes empresas que usam o sistema, né. E como que fica, assim, quando você vende para B2C, vende para B2B? Como que foi, assim, esse começo e como que você, foi construindo o produto? Porque eu imagino que sejam feedbacks diferentes, uma estrutura corporativa te dá um feedback muito diferente de uma necessidade do que um B2C te daria, né. Com certeza, com certeza. Assim, quando a gente começou o produto, eu sempre tento fazer, como eu sou desenvolvedor, eu sempre tento fazer algo que me agradaria se eu visse no produto, né. Então, principalmente na parte de B2C, você poder testar de graça, você poder comprar ele ali na página, sem precisar falar com alguém e tal, acho que são coisas meio óbvias que realmente o B2C gostaria, né. E aí, o que aconteceu para fazer o movimento, né, para enterprise, e para grandes empresas, etcétera, foi mais a gente acabou dando uma olhada nas necessidades dela, né. Então, obviamente, muitas empresas precisam de certificados de segurança, precisam de Zero Data Retention, então eles querem que a gente não retém nenhum dos dados. Eles precisam de algumas features mais avançadas que o pessoal do B2C mesmo que está testando, ou que tem um micro SaaS ou etcétera,
não precisam tanto. E além disso, obviamente, o volume é muito maior, né. Então aí a gente acabou fazendo que com o preço escalasse, né, mais ou menos corretamente ali, baseado na companhia o tipo de produto que você tem, né, se tem um produto que ele vai usar muito, né, você vai ganhar muito, você vai ter muito valor, né, usando a gente. Então, as enterprises acabam, né, precisando fazer um upgrade maior do que a gente oferece no site, né. Então a gente tem um máximo de requests ali no site, pra cima dessas requests você precisa conversar com a gente e tal, pra conseguir um plano maior e tal, que possa te ajudar. E acabou sendo, assim, bem natural mesmo, assim, obviamente com a nossa experiência e tal, mas acabou sendo uma adição super natural ao produto, ter essa parte de enterprise, né, que chega uma hora ali que você tá usando tanto que você realmente precisa falar com alguém, né, porque se dá um pau no produto alguma coisa, você precisa de um suporte melhor, etcétera. Então acabou sendo bem óbvio, né, vamos dizer assim. Cara, e é bizarro assim, né, que vocês escalaram tipo 1 ano e meio no orgânico atendendo 2 públicos completamente diferentes, assim, né. Que eu acho que é um pouco da estratégia de go-to-market que você falou de open source, né. Então você pode contar um pouco do Claro, porquê essa estratégia funcionou, o que você fez que deu muito certo e dar um claro. pouco mais de detalhes, assim? Claro, claro. E além disso também é um produto super horizontal, né, então se você pegar, assim, todos os casos de uso, várias empresas grandes usam a gente de uma maneira totalmente diferente, né, o jeito que a Shopify usa a gente é diferente do jeito que a Zapier usa a gente, diferente do jeito que a Rabbit usa a gente. Então Que isso legal. ainda é mais engraçado, mas, então, em questão do o open source é um meio extremamente bom para marketing. Assim, obviamente para o desenvolvedor, a comunidade, assim, é perfeito, né, para as próprias pessoas poderem ajudar a construir um produto melhor, mas o open source, assim, para o marketing ele é excelente, porque você ter um código aberto, né, ainda mais com uma licença boa e tal, você automaticamente atrai desenvolvedores a gostar do produto, porque eles veem a transparência e o que acontece dentro do produto, e eles têm também essa necessidade, se eles quiserem ajudar, se eles quiserem contribuir, eles podem contribuir, entendeu? Tem essa visibilidade. E, por exemplo, o GitHub, ele sempre recomenda repositórios que estão, né, trending, né? Uhum. E várias pessoas, né, olhavam pro Firecrawl Trending lá e falavam, putz, eu preciso de Web Data para minha AI, né? Vou testar lá. Então eles viam o nosso repositório no GitHub lá e falavam, putz, eu vou testar o Firecrawl. Isso ajudou demais. Obviamente que também teve toda a nossa parte de marketing nas mídias sociais, etc., que eram muito focadas também no desenvolvedor, né? Então eram muito focados em exemplos. Putz, como que você constrói, ou como que você dá acesso à web para o seu chatbot, etc, etc. É que você já tinha audiência, né, você tinha Já. as redes sociais já, né? Então, a gente tinha, mas a gente tinha o quê? Vai, uns 2.000 seguidores no X, né, ou no Twitter, que era o nosso principal, e no LinkedIn também, algo assim. Então não tinha tanto, mas tinha uma audiência para começar, com certeza. Mas aí quando o Firecrawl começou a ganhar mais popularidade, etc., também o timing foi muito bom, né, o timing de... Não posso explicar. O jeito que o Firecrawl entrou no mercado, porque o mercado de scraping em si, pra você entender, é um mercado extremamente velho, extremamente, né, tipo, muitas poucas pessoas falam, putz, vou entrar no mercado de scrape hoje. Assim, é um mercado extremamente nicho, velho, que não tinha um potencial muito bom pra AI. E na hora que, obviamente, com a era da AI, o scrape se tornou 10 vezes, 100 vezes mais útil, né? Porque agora você pode, né? Yeah. Então, obviamente que o time foi super bom. Mas, voltando à parte ali das mídias sociais, tivemos uma audiência base que com certeza ajudou. Não acredito que foi tipo, se a gente não tivesse essa audiência, não daria certo. Eu acho que com certeza não. Porque a gente até acabou criando outras mídias sociais para promover o Firecrawl, a gente mudou a conta lá e não tinha ninguém. Então eu acho que realmente foi um trabalho assim de cuidar do desenvolvedor, de realmente focar no que importa, que é o produto, né, no nosso cliente, entender os casos de uso que eles estão, o problema que eles estão sofrendo, né? Construir exemplos e o aprendizado para eles, né? E tentar fazer tudo melhor para fornecer para eles. Soa muito tipo, putz, tá, fácil, né, mas realmente é o que importa, e muitas das coisas do que o Y Combinator fala é isso, né, você cuidar do cliente e fazer um produto ali que soluciona um problema, e é tipo, realmente é super isso. E tudo o resto se encaixa, né. Hã, Mas, cara, como você se especializou em qual problema resolver quando você tem tantos use cases diferentes? boa pergunta, boa pergunta.
O bom, eu acho que também tem a ver com um pouco do uso da IA, né. Então, a IA hoje ela pode ser usada para tantas coisas, né, então ela pode ser todos os use cases que eu falei ali, tem um pouco de IA em tudo, e a IA é realmente utilizada diferentes, né. E por causa disso, né, a gente conseguiu meio que, surfar essa onda de ter um produto horizontal e fornecer para vários casos de uso, porque a gente, consegue ser tão modular e consegue entrar nesses casos, porque, eh, aquela LLM entra nesses casos, né. Aham. Obviamente, por que não focar numa vertical deles? Ótima pergunta, ótima pergunta. O que aconteceu foi no começo do Firecrawl, o pessoal comprava a gente acabava vendo que a maioria usava para coisas diferentes, logo do começo. Então era coisas muito diferentes. E a gente falou: "Putz, a gente pode verticalizar", que é uma coisa que a gente fez na Mendable, que eu na verdade eu me arrependo, verticalizar muito cedo, eu acho que não para esse tipo de produto é uma coisa que não dá muito certo, pelo menos na posição que a gente estava. E além disso, o pessoal usava para muitos use case, e a gente realmente tinha dificuldade de falar: "Putz, vamos só focar nisso daqui, porque esse use case vai ser melhor do que o outro". Porque não era assim. Na verdade, todo mundo que estava usando queria usar no seu produto em produção e tudo, e era totalmente diferentes. E a gente falou: "Então vamos fazer". Aí o que a gente fez, né, a gente falou: "Não, vamos em vez de verticalizar ou criar features para cada use case específico, vamos voltar um pouco e trabalhar com primitivos, né. Em programação, você trabalha com primitivos para você conseguir construir diversas coisas na base disso, né. Então, o que a gente fez com o Firecrawl, falou: "Vamos simplificar tudo". Então a gente simplificou nossos endpoints, simplificou as coisas, né, para ficar mais fáceis ainda das pessoas construírem no topo da gente, para a gente capturar esse mercado horizontalmente. Então a gente deixou de super fácil, né, super polido, super customizado ao mesmo tempo, e as pessoas acabam construindo a gente. Então acabou mesmo que se tornando, vai, um framework, vamos dizer assim. Do mesmo jeito que você constrói, vai, em React, etc., pessoas constroem em cima do Firecrawl. Isso ajudou a gente a realmente não precisar verticalizar e, né, expandir horizontalmente. Legal, muito legal, cara. Até vou fazer só uma rápida pausa aqui pra te falar uma coisa, viu, Nicolas? Tá caindo do céu aqui no meu escritório, tá? Não, fica tranquilo. Então, se eu desconectar, que provavelmente acabou a luz ou caiu a internet aqui. Tá bom, mas tá ventando bastante aqui também. Não, nossa, não, se eu virasse a câmera aqui, Você tá onde? assim, tô em Cidade? Curitiba. Ah, tá em Curitiba. Ixi, tô em São Você Paulo. tá onde? São Paulo, é. Mas não Não, aqui, esse ano choveu mais aqui, mais dias de chuva do que não chuva em Curitiba. caramba! Pô, Nossa, não. show, fica tranquilo. Boa. Cara, eu tô gostando muito do case e eu queria entender, então, como você fez para criar uma precificação que atendesse tantas cadeias diferentes, né? Então, você tem hoje um modelo, pelo que eu entendi, é de usage base, né? Então, é Isso. tipo, é tipo crédito, né? O cara vai comprando e abastecendo. Você pode contar um pouquinho o que levou você a escolher esse modelo? Porque normalmente é um modelo que ele não tem previsibilidade, né? Então, Exato, assim, exato. olhando de fora, né? Mas eu queria entender um pouco aí do seu A lado. gente não, com certeza. A gente fez algumas coisas também pra ter mais previsibilidade, desculpa. Uma dessas coisas foi, em vez de ser usage based nativo, então, por exemplo, você paga você usa 10 créditos, você paga 10 créditos. A gente não, a gente te dá um pool de crédito para você usar. Então a gente te dá, vamos lá, 3.000 créditos. Às vezes você vai usar tudo, às vezes você vai usar um pouco, etc., mas a gente dá um pool e a gente faz a precificação para que seja dentro desses pools de crédito, né? Então a gente tem lá o nosso hobby que dá 3.000, nosso standard dá 100.000, nosso growth que dá 500.000. Então você tá sempre num desses dois, dependendo do seu uso, né? Isso dá um pouco, ajuda mais a ter previsibilidade. Ah, mas é que você tem planos então, você A tem gente tem 3 planos, planos. exatamente, desculpa. Ah, A legal. gente tem planos, então não é só, por exemplo, um crédito é 5 centavos, não. A gente tem alguns planos diferentes, os créditos ficam mais barato, o maior plano que você pega, e além disso a gente tem o nosso free tier, né. Aí como que a gente fez? A gente, obviamente, pensando, né, na parte a gente quer que esteja o aha moment muito rápido e a gente quer que as pessoas implementam muito rápido, e adicionando uma barreira de compra logo no começo é um pouco difícil, né. Eu acho que com Mais pra certeza B2C, né. ainda mais para B2C, e a gente quer que os desenvolvedores, né, testam e sejam um promotor do produto, né. Então a gente falou: "Vamos fazer o free tier bem legal, as pessoas testam o mais rápido possível, dá o suficiente para elas testarem para chegarem em produção. Se elas precisam de mais um pouco de crédito ou um pouco mais de que a gente chama de concurrency, né, que é o número de browsers que a gente deixa você rodar. Então quanto mais browsers você roda na gente, mais rápido sua request fica.
Aí a gente acabou criando um plano hobby, que é um plano mais barato, assim, que é de $19, para também capturar essa parte do B2C que quer colocar em produção, que não tem tanto uso, que até que é super acessível. Isso foi realmente para capturar o B2C e fazer com que as pessoas testem o Firecrawl e usem o Firecrawl em produção, nem que for para um side project, né? Aí na parte do Standard Growth, a gente pensou mais ou menos em startups, né? Ou pessoas que estão realmente usando bastante. Com isso a gente, né, chegou a um preço lá, jogou na parede o preço. Não, brincadeira, mas assim, você acaba testando, então não é. Você não chega num. O pessoal pensa que você chega num preço assim, pensando em tudo, pensando em margem, pensando em audiência. Não, você chega em preço, colocando teu preço lá fora e vê se o pessoal compra. Basicamente. Claro, é o primeiro Basicamente. teste ali, né. A gente só iterou. A gente fez só 2 iterações no preço, na verdade. Porque a gente tinha também uma base de entendimento do nosso produto anterior de o que funcionava. E obviamente a gente também via startups parecidas com a nossa, não na mesma área, mas fazendo algo parecido. Então a gente meio que falou, putz, tá funcionando para eles, provavelmente vai funcionar pra gente, que foi o caso. E aí no plano Standard Growth a gente realmente pensou mais em startups, pessoas que precisam de mais uso, e aí obviamente que é um pouco mais caro, mas você recebe muito mais créditos, muito mais a latência melhor, e aí de lá vai para Enterprise, né? Mas uma coisa assim, para tirar um takeaway desses dois é super importante você realmente olhar para o mercado, ver produtos parecidos, né? Ver produtos que estão mesmo na tua infraestrutura, estão ali no teu nicho, e ajudar a precificar baseado neles. Não, por exemplo, precificar baseado, putz, o meu competidor é um pouco mais caro, vou baratear, né? Você não precisa fazer isso, não tem necessidade. Se o produto é bom, o pessoal vai comprar. Se você Sim, tá concordo. dando valor ali, o pessoal vai comprar. Não tem, mesmo que você esteja 10 vezes mais caro o seu competidor. Mas o importante mesmo é você realmente ter o senso ali de mercado, que o pessoal tá vendo, etc. E realmente, assim, né, copiando, né, para começar. Né, se você não tem ideia do teu produto, do como precificar, copia alguém ali que você gosta, algum software ali que é parecido e testa. O pessoal e vai testando. Eu acho que isso é uma das coisas, assim, uns insights, assim, que acontece que às vezes você nem percebe, né? E aí a gente acabou, com isso, a gente formulou essa precificação, né? A importância dos benchmarks, né, como que a gente tem que por isso que a galera até diz assim: "Pô, às vezes você tem uma ideia inovadora, não tem nem benchmark, é um ponto negativo, né". Primeiro Exato. que, assim, como que você foi a primeira pessoa em 8 bilhões de pessoas no planeta a ter essa ideia, né, então já alguém já excluiu um pouco isso, mas o fato de você não ter benchmark, é difícil também entender um pouco da dinâmica do mercado e às vezes até você tem que educar o mercado de certa forma, né, então Com super certeza. concordo, assim, a importância do bench. É aquela E coisa, né, você faz uma ideia inovadora, mas não tem ninguém fazendo. Pra mim isso daí é uma red flag, né, tipo, uma red flag, eu também sorte acho. tem alguém fazendo, só que vai lá e faz melhor, porque aí já tá provado o mercado, você não precisa ter, entendeu? Acho que isso é uma das coisas que as pessoas têm sempre uma ideia, assim, marabolante que ninguém fez, mas na verdade na hora que vai aplicar, né, não consegue validar, né. É, O bom que hoje, né, eu até falo pro pessoal que hoje você consegue validar uma ideia super rápido. Você tem todas as no-code tools, like Lovable, Bolt, N8N, para você fazer tua ideia, né, para você lançar tua ideia rapidinho. Em um dia você lança, um dia você testa e você vai testando, vai dando chute ao gol, né? Uma hora a bola entra. uma hora a bola entra. E realmente é assim que funciona, assim, para chegar na Firecrawl, a gente fez acho que 7 ou 8 produtos antes, e cada um foi uma bola ali, um chute, né, e isso obviamente milhares de protótipos e tals, e eu falo que a principal lição de um startupeiro, assim, de SaaS é você, não sei, é você ficar vivo, né, basicamente você ter capital, né, e o suficiente para conseguir testar todas essas ideias, né, num tempo hábil e ficando vivo, assim, no game mesmo, realmente. Porque o quanto mais você vai aprendendo mais e mais você melhora e você começa a ter essa noção melhor, de produto. Certeza. E cara, quando vocês pivotaram pra Firecrawl, como foi a parceria com a Y Combinator, assim, isso foi bom, ruim, viram com bons olhos ou não? E como que foi pra você, assim, hoje, né, tipo, a Y Combinator hoje, no que ela te ajudou, assim? O que que você Ah, pode dizer efetivamente que foi um benefício de estar lá? com certeza, com certeza. Obviamente o capital, né, dela que entrou, obviamente ajudou demais, mas acho que isso nem é a parte. $120, né?
São 500 mil agora. Ah, é? Poxa, bacana. Super bacana, né? Não vou falar que não, não é bacana, etc. Mas acho que a parte principal do Y Combinator que ajudou foi a comunidade. O Y Combinator tem o próprio a comunidade dela. Vários founders já passaram por vários problemas que outros founders passam, né? Vão passar. E isso a gente acaba aprendendo bastante com os erros deles, né? É basicamente isso. E tendo essa comunidade muito próxima, você consegue aprender muito rápido o que funciona e o que não funciona, e o pessoal compartilha muito isso. E é uma das principais coisas que ajudaram a gente, né, obviamente com o capital. Também a mentoria, né, temos muito mentores lá, pessoas, né, já fizeram startups, exits bilionárias, e toda essa mentoria, assim, é crucial no processo, tanto pro Side Guys lá no começo, que entrou na Y Combinator com ele, tanto pro Mendable, tanto pro Firecrawl, né. Eu acho que isso é realmente super importante. Uma das coisas que eu mais falo, assim, é, tipo, achar a tua comunidade, né. Que nem você tem a comunidade Bruno MicroSAS, etcétera, você estando numa comunidade vai te dar um edge superior a tudo quanto vai te dar como é que eles chamam? Um bônus a mais no game, né, porque você tá ali aprendendo, tá ali vendo o que um testa, o que o outro testa, o que não funciona, o que funciona, Isso é você acaba coletando esses dados, assim, automaticamente, mesmo que você não perceba, né. E acho que isso é uma das principais coisas. Então, hoje eu falo que o Y Combinator me ajudou a gente por causa da comunidade dele, né, eh, e acho que é o ponto principal, assim. legal, cara. E você acha que a Y Combinator é uma aceleradora que, em que momento que as pessoas poderiam participar, assim, ou tentar participar de alguma forma, na sua visão? Eles estão o iCommunity, assim, até às vezes eles até financiam antes de você ter a próprio MVP do produto, né. É meio aleatório. Mas eu recomendo, né, ter um MVP e ter clientes pagando. Eu acho que isso é o que te dá maior sucesso ali para entrar no Y Combinator. A gente não tinha assim, backgrounds de faculdades top, etcétera, trabalhado em empresas top, nada a ver, assim, tipo, você não precisa disso. Obviamente você vai ver bastante isso deles financiando essas pessoas, mas, você tendo um produto que funciona, clientes pagantes, é o que mais importa, é o que mais importa e é o que a gente tinha na época, né, que a gente aplicou. Então eu recomendaria isso. Legal, cara. E entrando agora numa outra esfera, vocês falaram que você captou um Series A, né. Assim, você pode só dar um contexto para as pessoas? Você falou que a empresa tem 1 ano e meio, é isso? Tem 1 ano e meio. Cara, muito rápido, assim. Então, você pode contar um pouco dessa jornada, em que momento que vocês captaram e um pouco de como foi esse ciclo de captação e para onde vocês querem chegar também? Claro, claro, com certeza. A gente começou obviamente a gente depois, né, do quando o Firecrawl começou, teve bastante tração, né, a gente começou a crescer muito rápido. E chegou uma hora que a gente quer realmente a gente quer ir para o next level, né. O que que o next level é? O next level a gente quer inovar com algumas coisas, algumas tecnologias, né, poder fazer coisas que realmente precisam de um capital. Isso para tanto expandir a nossa parte tecnológica, mas tanto também para começar a expandir o nosso go to market, para a gente, crescer dentro das organizações e alcançar mais desenvolvedores, né, que é o nosso, objetivo. E para isso você realmente, sim, precisa de capital. Precisa de capital para chegar rápido, né, vamos dizer assim, né, eh, pra acelerar realmente. Então no começo foi acho que começo desse ano, meio desse ano, a gente teve a oportunidade de captar, né, você normalmente quando você tá numa startup o ideal é você captar quando você tá na melhor hora, então é um pouco como eu posso explicar? Não é tão intuitivo, que na hora que você tá fazendo mais receita, que a gente, assim, na hora que você tá fazendo mais receita, etcétera, é a melhor hora para captar. Por quê? Você tem, né, o leg up ali nos investidores, você consegue pegar uma melhor oferta, etcétera. E a gente achou um momento, né, oportunístico, especialmente com o mercado e onde o mercado tá indo, para poder captar, para melhorar essas 2 áreas que eu tô te falando, né. Então realmente foi meio que nessa hora, assim, que a gente captou, no meio do ano, né, a gente anunciou em agosto, e agora obviamente a gente tá usando os fundos, né, para melhorar a nossa tecnologia, tem várias coisas que a gente quer fazer, e melhorar o nosso go to market também, né, e chegar no próximo estágio. Eh, assim, feliz de eu posso gostaria de se você quiser perguntar qualquer coisa específica dessa etapa, acho que seria legal talvez, então bastante coisa que acontece, né, eu posso talvez ir em específico em alguma parte da etapa, etcétera.
Como que você fez para captar tanto investimento em um ano, assim? Porque foi muito rápido, né. Ah, sim, sim. Então, você saiu do zero para 80 milhões de captação nesse ano, assim. Então, Perfeito. o que que levou você a captar esse investimento e para onde vocês querem ir? Sim, sim. Então, só para colocar mais um pouco de contexto também, a gente, captou, né, com a Y Combinator lá em 2022, e a gente também captou um seed ali no quando a gente estava fazendo o Mandible. Então a gente captou um seed ali de, eh, quanto foi? Acho que foi mais ou menos uns, acho que dá uns 10, 16, 15, Ah, então vocês captaram milhões. ainda na empresa de A gente captou chatbot, né? inicial, exato, exato. Mas não que isso tenha afetado nada com a captação de agora, assim, né, obviamente que ajuda, né, mas não que tenha afetado. E onde que a gente quer ir? A gente quer realmente ser a plataforma default de todos os developers, de todos os desenvolvedores, para pegar dados da web, né? A gente quer realmente construir vamos dizer assim, uma nova web, que não é somente para os desenvolvedores, né? Claro que é o que a gente quer capturar, mas também para IA, né? A IA, ela precisa de dados, ela precisa de dados da web que são muito difíceis hoje para ela conseguir, né? Além disso, para você liberar todo o potencial de uma LLM e tal, você precisa de dados muito de alta qualidade, etc. E uma das partes mais difíceis hoje é que você tem que realmente interagir com um browser para pegar teus dados, você precisa saber fazer automações, você precisa clicar, resolver CAPTCHA, e todos esses problemas assim acabam sendo muito ruins para a evolução da IA, né? Então a gente quer chegar num ponto em que a gente possa construir essa plataforma, que as pessoas podem pegar e capturar qualquer dado da web com a gente, né? E Legal. para fazer isso tem inúmeras coisas, treinar modelos de LLM, treinar modelos de Vision, tem toda a parte de infraestrutura também de browsers, né, de como que as LLMs interagem com browsers, etc. E aí, obviamente, pintando essa visão e onde a gente quer chegar, e no momento que a gente estava naquela hora, né, e agora também com um crescimento exponencial, atingindo vários desenvolvedores, a gente, né, decidiu levantar essa Series A, então a gente meio que alinhou um processo, né, você meio que pega um processo, a gente fala com o Y Combinator, fala com os nossos investidores anjos, a gente também captou de vários anjos anteriormente também, alguns anjos estratégicos, e aí a gente rodou um processo, então no meio do ano a gente chegou, a gente meio que, né, como é que fala, o processo em si, você marca reuniões com investidores ali, você alinha tudo para a mesma semana, deixa o seu pitch alinhado. E foi basicamente isso, né? A gente tinha boas métricas, um bom produto e acabou dando certo. Até também o CEO da Shopify investiu também. Que legal, bacana. E, cara, você fica confortável de abrir um pouco dos números ou é confidencial? Alguns dá para abrir, alguns é um pouco difícil. Tá. Mas, assim, a receita eu não consigo abrir, infelizmente. E valuation também não, né? Mas o resto, sim, acho que tá dependendo do que for, dá pra abrir, talvez. Legal. Quantos milhões de scrappings vocês fazem por mês hoje, só para ter uma noção de volume? Nossa, deixa eu só dar um pause rapidinho. Também tá caindo um temporal aqui. Então, se eu cair, Chegou aí? coisa, Eu chegou aqui. aqui Ah, parou. cara, por mês. Então, por dia depende muito. Mas tem dia que a gente faz, vai, de 10 a 30 milhões por dia. Então, por mês, a gente acaba chegando ali, né, Ah, bastante. coisa que caramba. Que legal, então Bastante. já tá com bastante demanda já na Sim, plataforma, sim, né? bastante demanda, exatamente. Legal, Nicolas. Cara, legal. Adorei a plataforma. Cara, pra gente ir caminhando pro encerramento, eu queria fazer algumas perguntinhas bem rápidas, assim. Então, a primeira delas, eu queria entender que conselho que você daria para um empreendedor que está começando? Grande parte da minha audiência ainda é dev, então se você quiser você pode até direcionar esse conselho para eles. Mas que conselho você daria para a galera que está construindo o primeiro SaaS deles, que está indo fazer o primeiro lançamento, o primeiro go-to-market? O que que você fez e faria de novo se você hoje fosse começar uma empresa e que mensagens passaria para essas pessoas? Com certeza. Eu acho que realmente volta ao que eu tinha falado antes, que é testar rápido a tua ideia, né? Hoje que você consegue fazer MVPs e tal super rápido. Então, se eu fosse fazer de novo, eu repetiria o processo, eu pegaria um fim de semana ali, programaria nas 48 horas ali que tem, lançaria na segunda, né? Mesmo não tendo público, você tem um jeito de testar.
Você chama um amigo, né, chama um familiar e vai testando, né. Eu acho que, tipo, o jogo em si é você ficar vivo e testar ideias. Assim, não sai muito disso, porque você tem que realmente aprender uma ideia é melhor que a outra, né, o produto é melhor que o outro, um problema mas o foco realmente é solucionar o problema, né. Então é você pegar um problema que tá acontecendo, que é recorrente, e solucionar aquele problema. Isso é o básico, obviamente. Mas realmente, na hora que chega para solucionar o problema, é você testar 30 ideias em 30 dias. É você testar o mais rápido possível e ver o que funciona e o que não funciona. E não se apegar tanto às ideias e aos produtos. Que acho que isso é também uma das principais lições, né, que eu aprendi foi não se apegar tanto, né. Eu acho que a gente demorou nos nossos primeiros pivots lá atrás, a gente demorou para fazer o pivot, porque a gente estava muito apegado à ideia, muito apegado ao produto, às pessoas, Apaixonado pela solução, né? apaixonado. E mesmo com tração, assim, acho que o que mais difícil foi pra gente foi realmente pivotar com tração. Não é fácil, assim, você tem milhões em ARR e pivotar. Então, tipo, realmente ficar vivo no jogo, testar ideias, né, o mais rápido possível, entrar na comunidade, acho que qualquer comunidade que você entrar, estando do seu nicho, sendo de startup, sendo de micro SaaS, sendo do que for, é é super importante, porque o aprendizado que você vai receber lá, tanto diretamente quanto indiretamente, vai trilhar teu caminho, né. Então Super. acho que é isso. Legal. Até porque a jornada é muito solitária, né? Então também você tá com pessoas lá que você pode compartilhar um pouco das Com porradas certeza. da vida, até ajuda você a se sentir melhor de certa forma, né, cara? É, você me lembrou de um ponto muito bom mesmo. Eu acho que realmente a jornada é solitária se você decidir fazer isso sozinho. Eu não decidi fazer sozinho, eu tenho 2 sócios, sem ser eu. Eu acho que ter o sócio certo vale muito a pena. Talvez seja um pouco difícil, assim, não sei como que mas se você tem um sócio, ajuda muito, ajuda muito. Eu com certeza recomendaria. E tendo uma pessoa que você conhece há bastante tempo, assim, não seria algo, assim, que você conhece amanhã e tal. Acho que ter um sócio é uma pessoa que você confia, que é um amigo, que você tem uma base ali sólida de provavelmente anos. Que os meus sócios hoje eu conheço ele há muitos anos. E acho que é outro ponto super importante que você mencionou. Legal. Nicolas, eu queria te agradecer muito, cara. E você gostaria de fazer algum jabazinho pro pessoal que tá escutando a gente hoje? Eh, não conheço só esse jabazinho, tipo, fazer Jabazinho tipo uma propaganda, vender o seu peixe aí. não, minha cabeça tá toda que normalmente eu moro nos Estados Unidos, tá, tô falando inglês o tempo todo, pra falar português pra mim até que tá difícil, mas não, brincadeira. Não, só pessoal, se você tá precisando de dados da web, quer conectar a tua IA com dados da web, entrar lá no Firecrawl, conhece a gente, né, me manda mensagem também no Twitter, na DM, no LinkedIn, eu respondo todo mundo quando dá, se você precisar de alguma dica, alguma coisa. Mas é isso, né, dá uma olhada no Firecrawl, ver se vocês gostam, tem um feedback, né, daí eu ouvir. E é isso, obrigado gente, obrigado Bruno, e é Obrigado isso. você, Nicolas. Prazer enorme te ter aqui no canal. Pessoal, se vocês curtiram, não esquece de deixar o like aí. Se vocês têm qualquer pergunta, vocês podem fazer aqui no chat que eu mando pro Nicolas depois. E, Nicolas, a gente se vê daqui a um tempo, então, pra pegar uma atualização aí com vocês aí, então. Opa, claro, obrigado Bruno, brigadão aí, continua fazendo esse trabalho incrível, e é isso, obrigado gente, Valeu, gente. Até mais. valeu.